Olá, vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, né, só lembrando a vocês que é importante que vocês tenham um lugar silencioso, né, para vocês conseguirem se concentrar. E é interessante também que vocês tenham o hábito, né, de fazer as anotações durante a aula, tá bom? Enfim, a aula de hoje de produção textual ou de redação, né, é sobre lenda, né? É um gênero textual agora que nós vamos iniciar o estudo, tá bom? Enfim, então o que seria uma lenda, né? Como assim uma lenda? Vamos conhecer algumas características dessa lenda, tá bom? A lenda, gente, é uma narrativa, né? Um texto narrativo, ou seja, ele está contando uma história, tá? E essa narrativa, ela se propagou por meio da oralidade. O que isso significa? Significa que ela é passada de boca em boca, né? As pessoas contam uma história para outra oralmente, né? Através da fala, e a outra escuta e depois conta para outra pessoa, enfim. E aí a lenda, ela é conhecida mais na cultura, assim, pela fala das pessoas mesmo, né? Não necessariamente tem um texto escrito bonitinho, não, tá? É mais pela fala, né? Que as pessoas vão passando a história, né? Para outras pessoas, enfim. Mas claro, né? Ela também ela também é escrita, né? Muitas vezes, mas ela é passada principalmente por essa oralidade, tá bom? E aí o objetivo de uma lenda, gente, é explicar, né, acontecimentos misteriosos e sobrenaturais também, tá bom? Então a lenda, ela parte do princípio de mesclar, né, essa história, né, essa narrativa com uma fantasia, né, com uma coisa sobrenatural, um fato imaginário, tá bom? Então ela vai fazer ali uma mistura de fatos reais, coisas realmente coisas possíveis de acontecer, né, com fatos imaginários, então com coisas que fogem à nossa lógica, tá bom? Coisas sobrenaturais, ok? Enfim, e aí o objetivo é justamente isso, né? Tentar explicar algum acontecimento misterioso ou ainda tentar explicar uma coisa através de um acontecimento misterioso, tá bom? Enfim, as lendas, gente, elas são vinculadas à cultura de um povo. O que isso significa? Significa que muitas vezes essas lendas vão representar as crendices, os mitos e os símbolos desse povo, tá bom? Então, por exemplo, tem várias etnias indígenas, por exemplo, que eles têm várias lendas, claro, né? As histórias da cultura do povo deles, tá bom? E vai variar, né? Vai variar de grupo para grupo, né? De indígenas para indígenas, enfim. E aí eles terão, né, essa cultura deles, né, os hábitos deles, os mitos deles, né, enfim, uma coisa muito própria deles. E aí eles têm as próprias lendas, né, que são histórias que elas vão revelar, né, essa etnia, né, vão revelar o grupo, vão revelar a cultura desse grupo, a sociedade, né, de maneira geral, tá bom? Enfim, então percebam que a lenda é uma coisa muito particular, tá bom? Ela está muito vinculada a essa questão cultural, tá? Enfim, né, para além do texto em si. E aí, enfim, além disso, dessa questão cultural, são modificadas, né, através da imaginação de um povo, né, enfim. Então, o que isso significa? Né? Significa que, por elas serem passadas, né, de geração para geração, né, pelo lado da fala, na verdade, né, por ela ter essa questão da oralidade, elas são modificadas ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, se você conta a história para o seu amigo, talvez o seu amigo, ele aumente um pouquinho mais a história, né, quando ele for contar para outro amigo, por exemplo, né? Então, ao longo do tempo, ao longo das gerações, de maneira geral, né, enfim, as pessoas passando dessa história, elas vão modificando um pouquinho, né? Principalmente acrescentando informações, tornar a história mais interessante. Então, a gente percebe que essa história é modificada pela imaginação de um povo, tá bom? Enfim, e aí quando essas histórias se tornam muito conhecidas, é o momento em que elas são registradas na linguagem escrita, né? O momento que alguém escreve essa lenda, né? Enfim, e aí torna uma coisa mais bonitinha, uma coisa mais oficial, tá bom? Mas não quer dizer que antes de serem escritas, que elas não fossem valorizadas, tá? Elas são valorizadas, elas são muito importantes, né? Para essa cultura, enfim, ok? Aí, quando elas se tornam muito conhecidas, é que elas são escritas mesmo, tá bom? E aí, continuando nas características, então, de maneira geral, a gente pode resumir em como, né? Como é que a gente pode resumir aqui? Além dela faz uso da fantasia, né? Ou ficção, tá bom? Tem a sua origem na tradição oral, né? Isso é muito importante.
Ela usa fatos históricos para dar suporte às narrativas, né? Então é muito comum, né, você ter uma lenda que ela vai pegar ali alguma coisa que realmente aconteceu e a partir daqui ela vai criar uma história nova, né? Vai colocar ali elementos sobrenaturais, enfim, tá bom? Isso também é bem interessante, né? Uma das estratégias que a pessoa pode usar, tá? E além disso, né, além dela, ajuda a gente a identificar a realidade cultural de um povo, né? Porque quando a gente lê, a gente entende um pouquinho mais da realidade daquele povo, como é a cultura daquele povo, né? Como é que eles enxergam o mundo de maneira geral, tá bom? E também, além dela vai explicar fatos, né, que não são explicáveis pela ciência e pela lógica, por exemplo, né? Então ela vai pegar coisas ali que as pessoas querem saber, né, e não tem uma explicação para isso, e é uma tentativa de explicar essas coisas, tá bom? E além disso, né, o que eu tinha falado, né, podem sofrer alterações ao longo do tempo, né, por ser repassada oralmente e receber a impressão e interpretação daqueles que a propagam. Então, por exemplo, eu posso contar uma lenda aqui para vocês agora, e aí vocês vão entender de uma forma diferente, cada um vai entender de um jeitinho. E aí, quando vocês forem contar para outras pessoas, com certeza vocês vão mudar um pouquinho essa história, né? Não é nem porque vocês querem, porque realmente a gente acaba mudando um pouquinho, né? Porque é o jeito que a gente interpretou, o jeito que a gente entendeu, tá bom? Enfim, e aí quando ela for passada para outra pessoa, essa pessoa também vai entender de uma forma dela, né? E vai passar de uma forma diferente. Então ela vai sofrer essas alterações, tá bom? E aí, né, eu vou ler uma lenda para vocês, tá bom? Para a gente conseguir se habituar, né, com esse gênero, tá? Como nasceu a primeira mandioca? É uma lenda indígena, tá bom, gente? Enfim, era uma vez uma índia chamada Atiolô. Quando o chão começou a ficar coberto de frutinhas de murici, ela se casou com Zatiamaré. As frutinhas desapareceram. As águas do rio subiram, apodrecendo o chão. Depois, o sol queimou a terra. Um ventinho molhado começou a chegar do alto da serra, quando os muricis começaram outra vez a cair, numa chuvinha amarela. Atiolô começou a rir sozinha. Estava esperando uma menininha. Zatiamaré, porém, vivia resmungando. Quero um menino, para crescer feito pai, flechar capivara feito pai, pintar o rosto assim de urucum feito pai. O que nasceu mesmo foi uma menina. Zatiamaré ficou tão aborrecido que nem lhe deu um nome, e ficou muitas luas sem olhar a sua cara. A mãe, por sua própria conta, começou a chamar a menininha de Mani. O único presente que Zatiamaré deu a Mani foi um teiu de rabo amarelo, mas não conversava com ela. Se Mani perguntava alguma coisa, ele respondia com um assobio. Por que você não fala com sua filha? Perguntava Atiolô, muito triste. Porque essa filha eu não pedi, respondia ele. Para mim é como se fosse de vento. Até que Atiolô ficou esperando a criança de novo, né? Dessa vez não, isso não foi um homem feito, não. Dessa vez não foi um homem feito pai. Jurava Zatiamaré. Vou jogar, né, em cima de uma árvore. Vou colocar em cima de uma árvore. E nem por assobio vou falar com ela. Que nasceu, e foi, porém, né, um menininho que chegou, né, Tarumã. Com ele, o pai conversava, carregava nas costas para atravessar o rio, empoleirava no joelho para contar a história. Mani pediu à mãe que a enterrasse viva. Assim, o pai ficaria mais feliz. E talvez ela servisse para alguma coisa. Atiolô chorou muitos dias com o desejo da filha, mas tanto Mani pediu que ela fez um buraco no alto do morro e enterrou Mani. Se eu precisar de alguma coisa, explicou ela, você saberá. Atiolô voltou para casa. De noite, né? Sonhou que a filha sentia muito calor. De manhãzinha foi até lá e a desenterrou. Onde você quer ficar enterrada? Perguntou. Onde tiver mais água, pediu Mani. Me leva para a beira do rio. Se eu não estiver satisfeita, você saberá. Na primeira noite, Atiolô não sonhou nadinha. Achou que a filha estava alegrinha no novo lugar. De tardinha, porém, quando tomava banho no rio, não é que recebeu um recado? Boiando na água era a voz de Mani. Me tira da beira do rio, o frio não me deixa dormir. Atiolô obedeceu, levou a filha para bem longe na mata. Quando você pensar em mim, disse a menina, e não se lembrar mais do meu rosto, está na hora de me visitar. Aí você vem. Passou muito tempo, bastante. Um dia Atiolô sentiu saudades da filha, né? Mas cada que lembrou da cara que ela tinha,
foi na mata. Em vez de Mani, encontrou uma planta muito alta e muito verde. Uma planta tão comprida, né? Não pode ser a minha filha, no caso, né? Resmungou. Na mesma hora, a planta se dividiu. Uma parte foi ficando rasteirinha e virou raiz. Sua mãe achou que podia levar aquela raiz para casa. Era a mandioca. Enfim, gente, eu sei que a história é um pouquinho estranha pra gente, né? Como assim, enterrou a filha, enfim. Mas na verdade a gente sabe, né, que a história não é verdade, né? É justamente isso que eu falei, né? A gente está pegando elementos aqui comuns, né, da realidade, como por exemplo, a moça, né, que está esperando o filho, enfim, até isso tudo bem. Aí a gente coloca aqui uma coisa aleatória, uma coisa surreal, né? Como assim enterrar a própria filha? Uma coisa estranha, né? Justamente para colocar essa fantasia na história. E por que eu faço isso? Percebam aqui, ó, que é uma tentativa de explicar alguma coisa, né? Ó, o nome já está falando tudo. Como nasceu a primeira mandioca. Então essa lenda foi criada, né, pelo grupo indígena, enfim, para tentar explicar uma coisa, né? Tentar explicar como é que a mandioca nasceu. Claro, eles poderiam explicar de outra forma, mas eles preferiram criar essa história mesmo, né? Uma história até assim que tocasse, né, a pessoa, uma história emocionante até, né, enfim, que demonstrasse isso, né, para trazer um simbolismo maior, tá bom? Para uma simples mandioca, ok? Enfim, percebam que isso vai variar muito da cultura de um povo, tá bom? Então talvez pra gente soe estranho, porque a nossa cultura, né, isso é estranho, né, enfim. Mas essa história foi feita mesmo para ser diferente da realidade, tá bom? Para ela ser estranha mesmo, ok? Enfim, espero que vocês tenham entendido. Se surgir alguma dúvida, você pode ver a aula de novo, né? Acesse o site da escola, se mantenham informados, né? E a agenda digital também, tá bom? Continuem fazendo os exercícios, tá, gente? E é isso, até a próxima aula.